Entonces, ¿qué tipos de disociación vamos a poder encontrar en los trastornos alimentarios? Então, que tipos de dissociação nós vamos poder encontrar em transtornos alimentares? Pues, por ejemplo, la disociación somática, Por exemplo, a dissociação somática que es la disociación en la que las personas é a dissociação na qual as pessoas no sienten el cuerpo como propio, não sentem o seu corpo como próprio, lo sienten como un cuerpo ajeno, sentem como se fosse corpo alheio, como lo decía antes, como algo externo a la persona, como dizia antes, como se fosse algo externo à pessoa, como el enemigo. como um inimigo. Ahí estaría la experiencia disociativa. Aí é que fica a experiência dissociativa. Y la experiencia traumática E a experiência traumática puede ser una entrada para precisamente este tipo de disociación. pode ser exatamente ponto de entrada para esse tipo de dissociação. Por ejemplo, en trauma complejo, en los abusos sexuales, Por exemplo, em trauma complexo com abusos sexuais, el resultado suele ser esta disociación cuando la persona ya pasa el trauma. o resultado pode ser esse tipo de dissociação quando a pessoa passa por esse trauma. Es decir, el cuerpo se siente como ajeno. A pessoa sente o corpo como se fosse alheio, como se não pertencesse a ela. Si yo no siento mi cuerpo, Se eu não sinto o meu corpo, yo no siento lo que hay en él. eu não sinto o que fazem com ele, Ni positivo nem positivo, ni negativo. nem negativo. Pero las personas habitualmente esto no lo saben. Não sabem. No lo saben. Mas normalmente as pessoas não se dão conta, não sabem disso. Por ejemplo, estos comentarios, ¿no? Por exemplo, alguns dos comentários. Meu corpo é uma armadura onde eu vivo. Este corpo não é algo que eu escolhi. Ele me escolheu e eu, a verdadeira, vivi presa nesta carcaça. Hoje eu caí e meu corpo sentiu a queda. Eu estava tremendo e tive que acalmá-lo. También son ejemplos de esto que os decía. Também é exemplo disso que eu estava dizendo para vocês. Otro tipo de disociación es la somatomorfa. O tipo de dissociação é somatomorfa. ¿En qué consiste este tipo de disociación? E no que consiste esse tipo de dissociação? En trasladar los conflictos psicológicos emocionales Trasladar os conflitos emocionais, psicológicos, a síntomas físicos. a sintomas físicos. En la disociación somatomorfa, por ejemplo, se dan las crisis conversivas, Aqui esse é o caso do que acontece nas crises conversivas. ¿vale? Es decir, la persona traslada padecimientos psicológicos Então, o traslada emocionales os padecimentos emocionais, psicológicos, en multiplicidad de síntomas físicos. numa multiplicidade de sintomas físicos. Por ejemplo, en los trastornos alimentarios, cuando ya hay trastornos alimentarios con trauma complejo o trastornos de personalidad asociados, ¿no? Quando há traumas, transtornos alimentares com trauma complexo e transtornos de personalidades associados, Cuando ya son casos muy graves, quando são os casos muito graves, aparece mucho esta disociación somatomorfa, é muito comum esse tipo de dissociação somatoforme, porque está muy asociada con trauma. porque está muito associada a trauma. Luego tenemos otro tipo de disociación que es la fantasía disociativa. Nós temos outro tipo de dissociação, que é a fantasia dissociativa. Y este tipo de disociación es muy frecuente Esse tipo de dissociação é muito frequente. y si no se pregunta, no vamos a saber nunca que la persona la padece. E se nós não perguntarmos, nós não vamos nunca descobrir que a pessoa padece disso. En algunas ocasiones son, como yo les llamo, auténticos mundos del Tolkien. Como às vezes eu digo, como se fossem verdadeiros mundos de Tolkien, né, do Senhor dos Anéis. La fantasía disociativa, la fantasía en general, A fantasia dissociativa é a fantasia em geral. la fantasía es algo que es un recurso de cuando somos pequeños. É recurso de quando nós somos pequenos. Pero a medida que vamos creciendo, perdemos este recurso. Mas à medida que nós crescemos, nós vamos perdendo esse recurso. Pero hay personas Mas há pessoas que por sus propias experiencias de vida que, por causa das suas próprias experiências de vida, nunca sueltan este tipo de fantasía. nunca soltam esse tipo de fantasia. Y lo que van creando es como un mundo paralelo E que vão criando um mundo paralelo. que cuando este mundo les aburre, les duele, Quando esse mundo aqui as aborrece, ou as irrita, ou faz com que elas sintam dor, se van a ese otro mundo, vão para esse outro mundo, solucionan lo que les pasa solucionam o que acontece com elas y vuelven a este otro mundo e voltam a este mundo con todo resuelto. com tudo, aspas, resolvido. Pero nada se resolvió. Mas nada se resolveu, ¿Por qué? Porque en el mundo de fantasía las cosas no se resuelven. porque as coisas não se resolvem no mundo da fantasia. Y muchas veces os vais a encontrar, si preguntas, Muitas vezes vamos encontrar perguntas. si preguntamos a los pacientes, me refiero, Quero dizer, se nós perguntamos aos pacientes,
Háblame de ese mundo interno tuyo paralelo. Fale-me um pouco mais desse seu mundo interno paralelo. Y a veces las pacientes empiezan a explicar, pues yo ahí, pues mira, es como si tuviese un apartamento en París, yo abro las ventanas y yo me siento muy bien. É como se eu tivesse um apartamento em Paris, eu abro as janelas, eu me sinto muito bem. Y lo cuentan, muchas de ellas lo cuentan porque piensan que todo el mundo tiene eso. E elas contam como se todo mundo tivesse isso. Y cuando ellas saben que no todo el mundo E tiene quando eso, se dão conta de que nem todo mundo tem isso, hay que tener cuidado porque se asustan. temos que ter cuidado porque elas se assustam. Porque piensan que es algo habitual en todas las personas. Porque pensam que é algo habitual em todas as pessoas. Caso clínico, hoje eu fiquei sentado no meu sofá, estava sozinho, me senti triste, o vazio começou a aparecer. Sem perceber, entrei no meu mundo, como você o chama, meu mundo de Tolkien. Lá estava eu no meu apartamento em Paris. Abro as janelas, consigo ver a cidade, os gerânios, me sinto tão bem lá. Vi as pessoas passando e me sentia feliz, as pessoas acenavam para mim e sorriam. Lá todos são agradáveis e me sinto amada. Quando voltei, mais de 1 hora tinha se passado, não tinha percebido. Mais importante é que me senti calmo, embora triste, porque não poderia estar lá o tempo todo. Bueno, y con esto hice un breve resumen E com isso eu fiz um resumo de una parte del protocolo de los trastornos de uma alimentarios. parte do protocolo dos transtornos alimentares. Pero una parte bien importante Mas uma parte del protocolo. importante do protocolo. Entonces ahora creo que damos paso a las preguntas. Si hay alguna pregunta o alguna duda que queráis. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham? Ela perguntou se é uma coisa importante esse mundo de fantasia, como é que a gente trabalha com ele, né? Porque é uma defesa significativa para a pessoa, né? Una de las... Só ¿digo? minutinho. Vale. Sim, 10 minutos. Ok. Cuando trabajamos la fantasía disocial, primero hay que identificarla, ¿no? Quando trabalhamos Para trabajarlas, primero es identificar la assim, fantasía primeiro, o mais disociativa. importante é podermos identificar essa fantasia dissociativa. Segundo, normalizarla. Depois, normalizá-la. En el sentido de, ay, no es normal. No, no así. Não é no sentido de que é normal ter isso. Es decir, normalizarla me refiero a que si le decimos, está bien, hay muchas personas que tienen este tipo de fantasía. Podemos dizer, tudo bem, há muitas pessoas que têm esse tipo de fantasia. Pero no es algo que tú tengas de manera natural. Mas não é algo que você tenha de um modo natural. Es algo que tú creaste É algo que você criou hace mucho tiempo faz muito tempo para poder protegerte. para poder se proteger. Ahora probablemente no te hace falta, Agora, provavelmente, não te faz falta, porque eres adulta o adulto. porque já é adulto. Pero es algo que para ti es importante. Mas é algo que para você é importante. Y una de las claves que yo les digo es, E uma das chaves daquilo que eu digo para eles é o seguinte: vamos a trabajarlo tú y yo, poquito a poco. vamos trabalhar eu e você de pouco em pouco. Pero lo más importante, ¿sabes qué es? Mas o mais importante, sabe o que é? Que todo lo que tú has puesto allí, Tudo que você colocou ali, lo sacaste de aquí. você tirou daqui. Así que solo tenemos que encontrarlo. Então, nós temos apenas que encontrar isso. ¿Vale? Porque si tú le dices que eso no existe, Porque se você disser isso aqui não existe, en muchas ocasiones em muitos casos, no vuelven. não voltam. Porque es muy importante esa defensa. Porque é uma defesa muito importante para eles. Ficou claro, então? Quer saber? Entendeu a questão, o papel das partes nas obesidades, que tem um início de infância, mas quer saber como lidar com as obesidades quando começam na vida adulta. Cuando la obesidad comienza en la vida adulta. Claro, el tema es cómo una persona... Es que esto es muy importante porque el mundo interno de las personas con trastornos alimentarios Isso é muito importante porque o mundo interno das pessoas com transtorno alimentar no aparece cuando se desarrolla el trastorno. não aparece quando se desenvolve o transtorno. Aparece atrás en el tiempo. Aparece mais no passado. Pero muchas veces Mas muitas vezes no se dan las condiciones para que se desarrolle el trastorno. não há as condições para que esse transtorno apareça, que ele se desenvolva. De hecho, muchas veces hay personas que cuando vienen a las charlas y a los cursos de trastornos alimentarios, É muito comum que pessoas que vêm a essas apresentações sobre transtornos alimentares, me dicen, yo es que no veo trastornos alimentarios en consulta. eu não vejo nenhum transtorno alimentar no meu consultório. Y después de ver esto,
E depois de entender isso, me dicen, es algo increíble, debe ser algo energético, dizem, nossa, é uma coisa incrível, deve ser algo energético. que desde que hice la formación Desde que eu fiz a formação, no paran de venir. não param de aparecer. Y no es que vengan más, Não é que elas venham mais. es que los identificamos Agora mejor. conseguimos identificar melhor. Porque los mundos internos de trastornos Porque os alimentarios mundos internos dos transtornos alimentares están en muchos pacientes. estão em muitos pacientes. Solo que no todos desarrollan un cuadro completo de un trastorno alimentario. Mas nem todos desenvolvem o quadro completo do transtorno alimentar. Pero pensad en cuántas de vuestros pacientes Mas já pensaram em quantos das suas pacientes tienen problemas de alguna forma con la comida. podem ter problema de alguma maneira com a comida? Porque la comida es el elemento de la base segura del apego. Porque é o elemento da base segura do apego à comida. Y cuando las personas tienen problemas E quando a pessoa tem problema de trauma de apego, de trauma de apego, en algún punto va a aparecer la comida. em algum ponto vai aparecer a comida. Entonces, para responder a tu pregunta, Então, para responder a sua pergunta, lo interesante es saber cómo fue atrás en el tiempo, então é interessante saber nesses casos como é que aconteceu mais no passado, en el mundo interno de esta persona, no mundo interno dessa pessoa. y si la persona realmente que desarrolla esa obesidad E se a pessoa que realmente acaba por desenvolver a obesidade no tiene una hiperfagia, não tem uma hiperfagia, porque la hiperfagia porque a hiperfagia se desarrolla por un trauma. se desenvolve por um trauma. Por ejemplo, una persona que tiene un duelo complicado, Por exemplo, uma pessoa que passa por um luto complicado, un duelo um patológico, luto patológico, puede desarrollar una hiperfagia. pode desenvolver uma hiperfagia. Un accidente de tráfico grave Um acidente automobilístico grave puede desarrollar una hiperfagia. também pode promover o desenvolvimento de uma hiperfagia. La persona empieza a comer para calmarse. A pessoa tem que comer para se acalmar. Y eso lo entendemos, es en el presente, ¿verdad? Isso nós entendemos, acontece no presente, né? Pero ¿dónde aprendió esa persona a calmarse con comida? Es lo que nos interesa a Mas o nosotros. que nos interessa saber é onde é que ela aprendeu a se acalmar com a comida. Y ahí es donde tenemos que ir. E aí é que nós vamos lá. Porque si tú trabajas esto, Porque se você trabalha isso, procesas esto, processa isso, y estos son el trauma de apego, los diferentes os traumas, traumas de apego, os diferentes tipos de trauma, las experiencias adversas de la persona atrás en el tiempo, as experiências adversas de infância, entonces la persona a lo mejor ya no va a necesitar la comida aí a pessoa talvez não vai mais necessitar da comida y va a poder autorregularse de una manera adecuada y sana. e vai poder aprender a se autorregular de uma maneira saudável. ¿Respondí a tu pregunta? Respondeu? Ok. Quando c'è un caso di una adolescente che vive todo esse tipo di trastorno, mas a experiência dela é que foi abandonada pela mãe e foi adotada para a médica que estava no hospital. O trauma de apego tem a ver também com o abandono. Como é que a gente trabalha isso quando a pessoa não Mira, yo trabajo con una persona que tiene, una de mis pacientes, una das minhas pacientes tem obesidad, Uma das minhas pacientes tem obesidade, trastorno por atracón, ataques de comida y ella fue adoptada. e foi adotada. Y una de las demandas de ella en terapia, Uma das demandas dela na terapia, una vez que empezamos a trabajar con el quando yogurdita, con la trabalhamos com piraña, o gordita, a piranha, era una sensación como de un corte aquí. era como se tivesse um corte aqui. Yo no sabía que era adoptada, Eu não sabia que ela era adotada. pero ella tampoco. E nem ela. Ella se enteró a los 35 años de que era adoptada conmigo en consulta. Ela estava comigo aos 35 anos quando ela se deu conta, quando ela soube que era adotada. Y esta corte que siempre sentía E aquí esse corte que sempre sentia aqui estaba ligado automáticamente estava ligado automaticamente a la adopción. à adoção. Y eso le conectaba con traumas preverbales seguro. E isso com certeza a conectava com traumas pré-verbais. Porque cuando trabajamos, Porque quando trabalhamos el mundo interno o mundo interno, aparecía en bebés. apareciam bebês. Bebés que ella rechazaba, Bebês que ela rejeitava. que le conectaban directamente con las Que a creencias conectava diretamente com as crenças. de yo no soy digna de ser querida porque mi madre me abandonó. Eu não sou querida porque minha mãe me abandonou. Todo el tiempo. Todo o tempo. Una vez que ella supo que era adoptada Uma vez que ela soube que era adotada, y ella poco a poco
Pouco a pouco, ela, esa ansiedad que siempre sentía, ese vacío que sentía, esse vazio, essa ansiedade que sentia, lo henchía de comida. enchia de comida. Y una vez que ya empezamos a trabajar con todos estos traumas preverbales que aparecían en el cuerpo, porque ya no recordaba, E claro. quando começamos a trabalhar com esses traumas pré-verbais que apareciam mais nessa dimensão corporal, porque ela não tinha essa informação, Ella pudo aprender a regular la comida también. aprendeu a regular a comida também. No sé si te sirve el ejemplo, pero es que es Não un sei se ejemplo muy tá bem claro o de exemplo, eso. mas é uma exemplificação clara disso.